Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Hoje é o dia especial, onde nós recebemos aqui uma convidada ou um convidado para que venha, conte a sua história e transforme de fato em livros, que é o nosso quadro. Então você que vai chegando aqui, já convida mais pessoas para poder participar, interagir aqui conosco. É muito importante compartilhar, porque é uma forma de você enviar a mensagem mais longe e também possibilitar de um dia você também estar aqui nesse momento de oportunidade, contando a sua história. Também a gente aproveita um momento para transbordar e também para desbloquear. Muitas vezes nós precisamos passar por processos de desbloqueio, seja aí fazer uma primeira live, ou até mesmo algo que você está vivenciando na sua vida que você precisa se libertar. Então é muito importante que você comece dando seus primeiros passos e cada passo de fato você vai ter que comemorar cada pequeno resultado que você alcançar. Então já vou fazer os meus convites aqui, enviar o aviãozinho, como sempre o pessoal fala, para que mais gente participe com a gente, também que eles possam compartilhar aí as suas ideias, seus insights. E é de fato essa a ideia do nosso quadro. E cada coisa que vai ser falada aqui também, que seja inspirada pelo Divino Espírito Santo, para que as nossas bocas sejam abençoadas aí em cada momento onde nós formos refletir sobre algo e vai ajudar alguém. Não sabemos o alcance da nossa mensagem, mas Deus sabe, né? Então a gente precisa fazer aí a nossa parte. Nós somos os braços, as pernas, a voz de Deus aqui na Terra. Então precisamos fazer aí a nossa parte, tomar a nossa iniciativa, tomar uma decisão. Estar diante das coisas de Deus é assumir desafios, é enfrentar riscos, é estar muitas vezes até doente fazendo uma live, assim como eu estou um pouquinho aí resfriada, mas estamos aqui fazendo aí a nossa missão, cumprindo o nosso papel de missionários e mensageiros das coisas de Deus. Boa noite, irmã Clara, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Odália, minha convidada. Então estávamos agora há pouco aí numa mentoria exclusiva com o Leandro, da editora Kelps, e é muito importante que a gente esteja aí engajado nesses movimentos, principalmente nós aí que escrevemos livros, somos autores de livros e temos a ideia de escrever ao menos um livro. Então é muito importante que nós participemos e engajemos aí nesses movimentos para que a gente aprenda um pouquinho mais e também tenha a possibilidade de ensinar pessoas, por que não? Todos nós temos dentro de nós o dom de ensinar, então por que não ensinar, né? Então é uma forma de a gente também ser grato às coisas de Deus, tudo que Ele dá pra gente é gratuito, e por que a gente também não vai compartilhar? E o livro, que é a nossa mensagem, aquilo que arde no nosso coração, é de fato uma forma de contribuir para o outro, levar as nossas reflexões, nossos pensamentos. Antigamente eu tinha esse bloqueio de não poder daí colocar os meus pensamentos, as minhas ideias, então hoje eu sinto que através de muitos desbloqueios que eu passei, da questão da exposição principalmente, de estar aqui ao vivo, conversando com mais pessoas, alcançando pessoas que eu nem sei onde mora. Então é uma oportunidade, a gente precisa se lançar, dar esse primeiro passo, porque Deus ele vai estar com a gente aí, nos carregando. Eu sempre falo que Ele não nos arrasta, Ele nos carrega. Então é importante que a gente se lance, né? Deixe Deus fazer a obra, mas a gente precisa aí assentar os tijolinhos, tijolo a tijolo. E aí cada pessoa que a gente vai interagindo, a gente vai conhecendo um pouquinho da história dela e possibilitando também que entremos na vida dela e ela entre na nossa vida. E a maneira como que a gente distribua isso cada vez mais e deixa o nosso legado aqui na Terra. A nossa convidada de hoje é a Odália, eu vou chamar ela aqui. É importante destacar que a Odália, inclusive, veio das minhas lives. Olha só que interessante, eu podia nem estar fazendo lives, mas a partir do meu primeiro livro eu comecei a transbordar, conheci muita gente e hoje a gente vem nesse processo de fato de desbloqueio. E antes de eu chamar ela, eu quero deixar esse convite para você. Se você está aí do outro lado, está travado nas lives, me chama no direct, a gente conversa, a gente marca uma live, uma collab. Todas as quintas-feiras eu faço essa collab. A Magda, inclusive, que acabou de falar boa noite aqui, também já fiz com ela. Foi muito forte a nossa live, hein, Magna? Aquela noite foi, de fato, muito tremenda. Então é muito importante que você se prepare aí e para estar aqui, para expor um pouquinho das suas ideias, seus pensamentos, a sua vida. É uma forma de você transbordar, aí você, de fato, deixar o seu copo de água aí, derramando água aí, você não vai saber para onde é que vai esse transbordo, mas ele vai alcançar vidas,
vai ajudar pessoas e vai transformá-las, que é muito melhor do que simplesmente mudar, mas transformar. Então eu vou chamar aqui a Odália para que ela compartilhe um pouquinho da história dela e também possibilite que ela transforme isso em livros. É muito importante. Aqui parece que está dando um delay para mim, mas vamos continuar. A missão é isso mesmo. A gente encontra alguns desafios no caminho, mas a gente não pode parar. Vou chamar aqui a Odália. Vamos ver se ela vai entrar aqui para a gente já começar. Inclusive, o tema de hoje nós vamos falar sobre passividade. Era um tema que a gente sempre escuta, né? Você é passivo, mas você não se aprofunda. Então, hoje eu trouxe aí um pouquinho do conteúdo também. Vou esperar aqui a Odália. E aí você também vai aqui interagindo, colocando aí o seu comentário, o seu foguinho. Também não esquece de compartilhar, que é muito importante, tá bom? Boa noite, Odália, querida. Tudo bem com você? Como que você tá? Tudo bem? Você tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui se ela tá me ouvindo. Aqui pra mim tá mudo. Se você quiser tirar o foninho e voltar novamente, às vezes ele dá certo. Boa noite, Adriana. Seja bem-vindo. Vou estar acenando para vocês que estão entrando aqui. Boa noite, Márcio, Silvana. É muito importante que vocês compartilhem, porque a gente tem que estender essa nossa mensagem, tá bom? Vamos ver se ela vai entrar aqui. Agora parece que saiu um som aí. Ainda tá mudo. Se você quiser testar sem o microfone, testa sem o microfone, sem o fone para ver, quem sabe dá certo. Que eu tô aqui com o microfone, não sei, vocês estão me ouvindo, né, gente? Vocês que estão aqui entrando online, se puder dar um ok para mim, tá? Pra gente é muito importante. Sempre tem algumas coisinhas que acontecem no ao vivo, então é isso mesmo, até a gente se acertar aqui. Boa noite. Deixa eu ver. Vamos ver. Tá me ouvindo? Aí. Ah, agora eu escutei sua voz. Certo? Deu certo, agora deu certo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, amor. Eu tava falando aí que você foi um resgate das minhas lives aí, que a gente fez um desafio, né? Eu vi que você tava ali falando, eu preciso destravar nas lives. Então eu fiz um convite. E hoje você falou, não, eu aceito. Então, né? Você aceitou, então estamos aqui. Eu quero que você fale pro pessoal de onde que você é, quem que é Odália Silva, explica certinho aí. Já tem até uns ajudantes aí, é isso mesmo. Sim. O pessoal aí está ajudando, é muito importante. O apoio da família, nesse momento, é fundamental. Então, eu quero que você transborde bastante, fale um pouquinho da sua história, tá bom? Deixa mesmo o rio fluir. Nós estamos aqui já em 8 pessoas, a nossa live já começou bem aquecida. Então, eu quero que você deixe o rio fluir. Não se preocupa com o que as pessoas vão falar, mas foque naquilo que Deus colocou como mensagem no seu coração aí hoje. E aí depois a gente já começa a dar uma palhinha aí no ponto da passividade, para a gente começar a falar um pouquinho. Se você também passou por isso, a gente vai nesse meado, tá bom? Fique à vontade, querida, para se apresentar. Obrigada, minha linda. Boa noite para você, excepcional noite para todas nós, né? Quero agradecer você de coração, amo a sua vida, né? Amo a vida de todos também que estão assistindo essa live. Convidei vários e, assim, para mim foi um destravar, assim, maravilhoso, viu? Agradeço demais o seu convite, que é necessário na nossa vida esse posicionamento, porque uma vez que a gente não se posicione, é uma forma também, né? O nosso calar também é uma forma de se posicionar. E tem muita gente que precisa nos ouvir, né? Então a gente vai aprendendo e tem que ir ensinando para aprender novas coisas, né? Para a gente esvaziar, porque senão a gente vai ficar sempre aprendendo, aprendendo e vai realmente não ter como transbordar, né? E como diz Gênesis 1:26, como somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos buscar, de fato, a nossa identidade para descobrir o nosso propósito, né? Realmente encontrar a nossa rota, né, aqui nessa terra. E quando a gente descobre que poder falar é muito bom e a gente quebra, né, esse medo aí, que um dos
bloqueios assim mais tremendos é o medo. E quando aparece assim uma pessoa brilhante como você para chegar e pegar na mão, não, vamos lá, vamos, né, dar o primeiro passo, e isso é muito gratificante. Mas o bloqueio de passividade, eu como aluna, né, 10 em 1, que a gente tem essa obrigatoriedade de evoluir 10 anos em 1, então é muito sério, né? É uma proposta, assim, que as pessoas falam, mas isso não existe. Existe sim, depende da gente, né? Porque o propósito de ler um livro por semana e agir realmente diferente, mudar os hábitos, né? São vários hábitos que a gente precisa mudar. Então, é uma proposta realmente muito grande, né? E eu creio que certamente você se encontrou também. É um curso maravilhoso e eu estou amando. Então, quanto servidora pública, pena assim, eu agradeço muito a Deus, né? Sou grata por ser 24 anos servidora pública, mas com esse curso eu descobri que não é tudo, né? Ser servidora pública é uma vida mediana, né? É uma vida medíocre, que eu fiquei assim, poxa, se não tivesse tão pouco tempo para finalizar, eu pediria exoneração. Se eu estivesse no início, eu pediria exoneração e ia abrir o meu próprio negócio e ia fluir, o rio ia fluir muito melhor do que travar a vida em serviço público. A gente simplesmente trava, né, a vida. Você deixa de viver muita experiência maravilhosa, porque ali é um sistema onde não tem muita evolução, né? E como Deus diz, o trabalho tem que ser aquilo que você ama. Você precisa trabalhar de forma como se você estivesse trabalhando para Deus. Olha como que é sério, né? Então tem um período na vida da gente, eu já estou aí em uma fase que eu deu aquele estalo de transição de carreira. É um período que é muito interessante. Você está ali atuando, mas depois realmente a gente tem assim aquela necessidade mesmo de fazer essa transição. E quando você descobre o que você então encoraja e fala, não, é por aqui. E aí você tem que encarar gigantes, né? E que bom poder estar transbordando na fala e por aqui, porque aqui nós vamos ter muitas pessoas e nós vamos, sim, impactar milhões de pessoas. Eu creio em Deus, porque o que Ele tem na nossa vida é gigante, né? E os bloqueios são vários, mas vamos nos descobrindo, nos reencontrando, e quando chega uma situação que nos impede, você já vê, é tal bloqueio, né? Então isso aí não me atinge, não me pertence, né? Porque o que Deus tem na nossa vida é muito maior do que esses bloqueios aí para parar, né? O nosso trajeto, né? Então é isso. Fale um pouquinho de você. É verdade, até eu vou falar assim, você acha que não falou da cidade que você é, né? Então, eu sou aqui do DF, né? Eu sou do DF. Ah, tá. Certo. Você falou de bloqueio, verdade. Quando a gente não entende que a gente tem um bloqueio, a gente vive patinando. E aí você não enxerga aquilo que de fato é o que você tem que fazer. E aí você fica contando historinhas para você. Ah, vou esperar mais um pouco. Aí você entra no processo de procrastinação. Ah, não, mas isso não é comigo. Ah, isso funciona com o outro, comigo não. Aí você começa a aceitar a opinião do outro, você não tem ação diante as coisas que falam para você. Então a gente acaba acatando tudo, né? E a gente entra nesse processo de passividade. A gente acaba não tomando decisão. Nossa, eu preciso escrever um livro. Tá, mas se ele ficar no campo da imaginação, ele não vai acontecer. Então eu preciso colocar no papel, do papel transformar em livros. E o que nós estamos fazendo aqui é construindo histórias, construindo memórias, né? Eu vejo assim que você está sorrindo, você fez toda uma make aí, tá brilhante. Então olha só quanta coisa você transmite numa imagem, né? Então eu também tinha um bloqueio aí de exposição,
Então eu não me expunha para nada, então nunca eu ia encontrar o meu propósito. Até a partir do livro, eu comecei a falar, eu comecei a não ter medo de falar e muito menos de aceitar o que o outro vai dizer de mim. Não, eu preciso pensar o que Deus está falando de mim, o que Ele pensa sobre mim. E aí eu, a partir das minhas pequenas palavras, inspirada por Deus, começo a transmitir aquilo que Ele quer. Então eu sou um instrumento nas mãos dele e eu faço com que as pessoas também escutem aquilo que elas precisam escutar. De maneira simples, na nossa linguagem, no nosso sotaque, da nossa maneira. Então nós somos luz na vida das outras pessoas e a gente ajuda. É como o Pablo fala, né? O nosso pior conteúdo salva alguém. Então, às vezes a pessoa fala, mas o que eu vou compartilhar? A minha vida não tem graça, a minha história não interessa para as pessoas. E a gente começa, como eu falei, dessas pequenas histórias, a gente começa a ouvir, ah, não preciso contar nada, eu quero ficar para mim mesma. E aí vem a necessidade de aprovação, né? Sempre você vai estar tomando uma iniciativa a partir do que o outro pensa sobre você. Então a gente precisa realmente sair dessa submissão e assumir o governo, assumir o nosso papel como mulher na sociedade, fazer realmente as coisas acontecerem e fazer como você falou, se posicionar. Seja aí numa live, seja aí numa mensagem no WhatsApp, no grupo, no seu trabalho, seja você aí que está realmente querendo sair da CLT, abrir uma empresa, começar um negócio, arriscar. Ou seja, todo negócio é realmente arriscado, mas alguém precisou arriscar para empregar muitas pessoas. E olha quantas pessoas são beneficiadas nesse processo. Então é muito importante, que nem você falou, agora falta pouquinho aí para você encerrar essa carreira aí, mas Deus já está te chamando antes de você encerrar esse processo. Então você começou a buscar conhecimento, você começou a se desafiar, porque o 10 em 1 realmente é um desafio, é constância, é você estar ali acordando cedo, você tomando seu banho natural, né, que o pessoal fala gelado, mas é o natural. Agora no calor até que tá fácil cumprir esse exercício, mas quero ver no frio, né? Então, mas é muito importante, porque foca realmente na nossa saúde, na preocupação com a nossa família, né? A nossa gestão aí das emoções. Então a gente precisa ter essa administração da nossa vida emocional. E a nossa emoção, se ela não estiver bem administrada, a gente acaba tomando decisões erradas, muito erradas, e que levam a certas consequências que, se a gente tivesse ali administrando bem, não aconteceria. E muitas doenças, inclusive, entram nesse processo. Então a gente precisa realmente transbordar, tirar esse medo aí, usar o medo só realmente para aquelas horas que a gente precisa, mas parar com essa questão, a gente ficar... Tem pessoas que assistem muita televisão, muita notícia ruim. Eu falo que notícia ruim chega rápido e chega mesmo. Às vezes eu tô ali só nos grupos ali de transbordo, o pessoal comentou alguma coisa, eu tô sabendo do que aconteceu. Então não precisa se preocupar com aquilo, né? Às vezes você perde tanto tempo da vida preocupado com alguma coisa e aquilo nunca aconteceu. Então é importante que a gente viva hoje, que a gente esteja aí realmente acompanhando o que Deus está falando de nós, sendo aí inspirada por Ele e escrevendo livros, assim como aqueles homens que foram inspirados por Deus e nos trouxe a Bíblia, que hoje nos fundamenta aí nas nossas ações, nas nossas reuniões, nos nossos transbordos, não é? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência aí nessa questão do pior ano, né? Não sei se o pessoal aqui sabe o que é o pior ano, né? É a gente viver aí 10 anos em um, é dar uma pequena acelerada, né? Eu falo que em 8 meses, 5 meses eu vivi coisas que em 5 anos eu não vivi. Então, olha só, comecei aí em junho a acompanhar o Pablo e já tenho aí 2 livros publicados, estou indo para o terceiro, já estou dando aula de mentoria de livros, estamos quase montando uma editora. Olha o tempo, gente, como é rápido, acelerar mesmo. Mas para esse aceleramento acontecer, precisou da gente dar o primeiro passo, né? A gente assumir a nossa posição. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência e como que você tem vivido e qual que é o bloqueio que mais tem afetado você aí e se você está superando esse bloqueio nesse processo do 10 em 1. Perfeito. A minha experiência é assim, impactante, né? Está sendo muito bom porque desde 2019 que eu fiz um ano de psicologia e não era o que eu estava procurando, né?
cheguei lá e fiz um ano, e falei, gente, ainda não é isso. Embora tenham algumas psicólogas que terminaram o curso e também não se encontraram, né, na psicologia. Outros direitos também não se encontraram. E eu assim, falei assim, não, ainda não é. Fui para psicanálise, beleza, na psicanálise é bacana, né? E aí eu comecei a pesquisar. E aí, em 2020, eu encontrei o Pablo, né, com a proposta do 10 em 1, pior ano, né, da sua vida. E começou né, aquelas frases dele maravilhosas, cai para dentro, né, mas sei que você não tem coragem, opera ainda, né, o que ele tanto fala, né. Estamos juntos até depois do fim, né, eu falei assim, não, esse rapaz tem alguma coisa diferente, e o cérebro da gente, ele é muito sugestivo, né, a novas trilhas neurais. Então, como todo ano é a mesma coisa, a gente sempre com aquele pensamento é um ano novo, mas acaba sendo igual ao ano anterior, né? E quando ele fala o pior ano da sua vida, e eu, opa, tem algo aqui, né? Deu aquele estalo, deixa eu ir ali. E amei a proposta dele, é esse curso que eu quero para mim. E quando ele falou, na área espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui na Terra, o que representa Pai, Filho e Espírito Santo, a essa trindade na Terra é a família, né? A família é a base de tudo. Eu falei assim, gente, a humanidade precisa ouvir essa frase, né? É porque os casais estão se distanciando demais, as famílias estão se separando muito. E essa nova versão realmente foi bem impactante. E eu falei assim, é por aí. E as pessoas precisam ouvir. Porque o povo realmente estão distanciando de Deus, né? Falam-se de Deus só da boca para fora, mas não traz para o coração. Precisa redescobrir Cristo. Que forma? Imaginar Cristo, viver em Cristo. Não adianta só orar da boca para fora, ou querer fazer alguma coisa de bom para os outros, falar que é bondade aquilo, mas se o coração está negro, né? Se a língua ainda está afiada para apontar, né, o próximo. Porque no que você fala mal do próximo, não é dele, é de você, né? Então as pessoas perguntam para mim, Odália, mas fulano falou isso, 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 eu calmo o seu coração. Isso não te pertence. Pertence à outra parte, né? Tudo que a língua dela fala sobre o outro é porque o coração dela está cheio daquilo, né? Então é assim, são coisas que Deus nos instrui, né? E a gente só tem que ter realmente pureza, procurar fazer o melhor. E fazer o melhor de nós não é pegar o que a gente tem e dar. Não, porque Deus, Ele quer que a gente transborde. No momento de transbordar, vai ter isso, né? Em nome de Jesus, isso chega. Porque o transbordo, ele é natural. Mas é diferente do que falar, não, vende tudo que você tem para ajudar. Se você for dar tudo que você tem para o pobre, como diz o Pablo, ele vai comer tudo aquilo e não vai resultar em nada. Então a gente tem que dar semente. E eu creio que esse posicionamento nosso com livros é maravilhoso, porque eu já comecei a escrever o meu livro, né? E então é uma forma de ajudar o próximo, né? Deixar o nosso legado. É muito lindo poder sentir esse prazer, porque como diz o Pablo, é muito ruim a gente viver uma vida e não sentir esse prazer de fazer algo, né? E quando a gente faz uma graduação, igual eu sou graduada na área de pedagogia, né? E assim, vários outros cursos que eu também já tentei, já cursei direito e psicologia e gestão empresarial e gestão pública. E assim, quando eu começo a entender qual é a pegada que eles querem me engessar, e eu, calma, né? Não vai me prender nisso aqui, porque Deus nos fez livre. Na psicologia, então, tem vários psicólogos que não acreditam em Deus, né? Aquela teoria do Big Bang lá, e eu falei assim, gente, é daqui que os psicólogos saem, muitos deles
pensando que Deus não existe, isso é muito sério. Então, quando eu cheguei naquilo, eu falei assim, eu não quero continuar uma coisa que pode mudar a minha essência, né? Jamais eu permitiria isso. Então, quando nesse curso eu falei assim, é esse que, quanto às graduações, que é o TCC, as pessoas não gostam de fazer o TCC. Porque é o quê? Algo forçado, algo imposto. É muito ruim você fazer algo imposto pela sociedade. E quando a gente faz algo que é proposto de Deus, isso se torna muito mais leve, muito mais suave. Porque escrever um livro é algo tão magnífico quando você é feito com prazer, quando você sente arrepio pelo corpo inteiro, quando você fala, é porque o Espírito Santo de Deus realmente quer você nesse propósito, né? Então, é lindo demais poder estar nessa situação e é gratificante demais. E Odália, você já tem um título do seu livro aí, um tema? Então, alguns, né? Alguns temas, né? Mas pode mudar, porque assim, a gente vai colocando, né, alguns temas, mas ressignificando os significados, né? Então tem alguns temas assim, mas a gente pode estar mudando. Eu escrevi alguns. Outro dia a gente faz outra live para falar dos temas dos livros. Mas é muito lindo. Sim, até inclusive se a gente fizer essa live aí, daí você pode ir transbordando tudo que você tiver aí dentro. E a partir dessa live você extrai e transforma o seu livro, que é essa a ideia mesmo. Né? Esse quadro realmente é para você desbloquear, né? Estar aqui em exposição, mostrar para as pessoas que você existe, porque às vezes eu falo para as pessoas assim, olha, antes eu me escondia atrás dos posts, então ninguém me conhecia. Mas o livro, ele me trouxe à exposição, assim como Jesus na cruz, ele foi exposto. Isso. Então todo mundo viu ali, né, acontecendo aquilo. Então as coisas precisam, para acontecer, você precisa expor, materializar aquilo que você tem como história, que senão ninguém nunca vai saber que você existiu, muito menos você vai conseguir deixar o seu legado e fazer com que as próximas gerações saibam quem foi você. Tem uma forma realmente de você transbordar, mostrar que aquele conteúdo está dentro de você. Eu falo que cada um tem um tesouro escondido e que são coisas exclusivas, porque Deus não deixou nossa forma, Ele nos fez e jogou a forma fora, então somos únicos e exclusivos. Então a gente precisa extrair a mensagem, porque Deus, ele esconde muito bem os tesouros dele. Então ele escondeu cada tesouro dentro de nós. E eu falo para você, você vai ter essa experiência, porque a escrita, ela promove isso, ela é bem terapêutica mesmo. Você começa a escrever, ainda mais você tem esses conceitos de psicologia, vai ser até mais prático para você escrever. E aí você começa a descobrir coisas que você nem sabia que tinha aí dentro. Então é muito misterioso escrever, é uma descoberta, a sua mensagem vai te curar e curar o outro. Então é importante que você esteja nesse processo, nesse movimento, e vai ajudar muitas pessoas. E é um processo viciante, inclusive, porque você escreve o primeiro e você quer continuar escrevendo, porque daí você percebe, nossa, eu tenho mais conteúdos, eu tenho muito mais, né? Porque daí o que acontece? Você não vai, quantos estudos você tem, quantas formações, então você vai inchando o seu cérebro. Se você não compartilha, como o Pablo fala, a gente vai morrer cheio. E a nossa ideia é morrer vazio. A gente deixou tudo aqui, né, deixou a nossa marca, a nossa história, tudo aquilo que a gente pensou, vivenciou, a nossa experiência serve de exemplo para o outro. Por isso que as pessoas falam de modelagem, né? Então você vai ajudar, pode ver muitas pessoas que estão fazendo agora o 10 em 1, estão modelando. E o que eles fazem? Eles vão até os livros para fazer essa modelagem, né? As biografias que foram deixadas. Olha como é importante essa mensagem, né, que você vai aí transmitir. Então você já está aí com algumas páginas em andamento e você já tem uma data para finalizar isso daí, que é muito importante, viu? Que você já coloca uma data para que realmente tenha uma pressãozinha aí, porque eu falo que batata, se você quiser comer ela mole, você vai ter que colocar na pressão, senão você come ela dura. Então é importante que você tenha esse processo, né? Então, e fala pra gente um pouquinho como que tá sendo, você tá escrevendo aí à mão, você tá usando os cadernos, ou simplesmente digitando.
ou fazer ela formato de áudio, né, que você também tem essa condição. Fala pra gente como que tá sendo o seu processo aí. Então, eu amo escrever à mão, né? Então, a minha manuscrita, assim, eu providenciei um caderno e estou escrevendo, porque eu me acho, assim, a minha filha, mãe, mas escreve no computador, né? Ai, mas eu quero ver, né, a minha manuscrita, eu quero colocar minhas letras aqui. Então, assim, tudo sabe, é um degustar, né? E Dani, eu queria falar sobre, igual eu moro aqui no DF, né? Mas eu trabalho na Secretaria de Educação de Águas Lindas de Goiás, né? Então, é uma experiência, assim, bem bacana. E quanto ao livro, é igual quando eu ouço as suas lives, você fala, todo tempo eu estava com livro. Eu amo estar com livro, né? Você quer ver, tem umas fotos que eu tenho com um livro na mão, e eu não sabia que é porque um dia eu vou ter o meu próprio livro, né? Então é muito lindo. A experiência do QGR também, eu tenho um propósito de QGR diferente dos outros. Igual eu ainda quero estar com mais pessoas durante a semana em casa, mas o meu maior propósito é deixar um local para outras pessoas de outros estados vir, né, para conhecer aqui. Então eu quero um local para acolher pessoas de outro estado para estar conversando de Jesus e conhecendo a cidade, né? Então eu falo para o meu esposo assim, há algum tempo eu creio que eu vou ser dona de hotel, porque o que eu sinto tá mexendo com aquilo, né? Então, estou aí na mão de Deus e saber o que Ele tem para mim e estou à disposição. E como tem sido aí a sua questão aí da inteligência emocional? Como que você tem trabalhado tudo isso nesse processo? E qual que está sendo a sua sensação de estar aqui? Essa é a sua primeira live? Fala aí pra gente um pouquinho como que está sendo essa sua sensação aí, né? E também um pouquinho dessa sua experiência nos grupos, se você já tem um grupo de transbordo aí, fala um pouquinho pra gente desse processo. Bem, o grupo meu de transbordo funciona sempre quando eu faço alguma coisa em casa e eles vêm, e sempre que eu estou com eles, eu estou falando, né? De Jesus, da nova descoberta, né? Esse novo propósito. Mas a outra pergunta que você fez, não, só entendi o transbordo, o grupo de transbordo. Isso, essa questão que você tem trabalhado com a inteligência emocional, como que tem sido nesse processo aí? E também a sua sensação na primeira live. Certo, muito bem. A inteligência emocional se dá em estar assim emitindo, né, novas sensações, né, imaginando novos conceitos, né, as coisas. Então é ressignificando realmente e é muito muito bom, muito bom. Aquele método IP é assim libertador, né? O método IP. Realmente eu quero ainda, eu tenho um projeto de encontrar com alguns casais para passar aquele curso, porque ele realmente é divino. E é por aí, aos pouquinhos, né, a gente vai se soltando. Quanto à primeira live, foi assim maravilhoso demais, né? Eu até imaginei que era às 20h18. Daí quando eu fui olhar direitinho, minha filha, mãe, é 9 horas, e eu ligada no 220, minha filha olhou assim, mãe, tá, que é 21, e eu crente que era 20h18, ufa, amém, né? Ainda temos uma hora aí. Mas são muitos detalhes que a gente vai curtindo cada detalhe, né? E é muito bom, sem assim, sem palavras para descrever realmente o quanto que é maravilhoso essa primeira live aí com você. E vai entrar para os livros, né? Com certeza, ó, você já tem aí um capítulo para poder falar da sua primeira live, né? Então você pode levar e depois, olha, tal dia aconteceu a minha primeira live, eu recebi um convite
E eu me senti super bem, porque as pessoas falam, quando elas fazem live comigo, elas se sentem em casa, né? Porque essa é a ideia. Não é uma ideia de você, é você deixar a pessoa livre para expor a ideia dela. Eu falo que é o espaço da pessoa que foi convidada. Até eu falo no comecinho, né? Todas as quintas-feiras nós temos essa live collab, que ela é especial, porque a gente recebe um convidado, uma convidada especial. Então, Deus colocou você aqui. Eu tenho certeza que foi Ele que colocou você nas minhas lives aí, e hoje estamos aqui. Foi a primeira vez, na verdade, que eu fiz um convite para alguém que estava na live. Normalmente, o pessoal que está aqui no meu convívio, ou nos grupos de transbordo, né? Eu percebo que a pessoa está ali querendo desbloquear, então a gente faz o convite e vem. E até eu sei um pouquinho, às vezes, da pessoa, a gente pode até ajudar nesse processo. Mas acontece que a gente vai fazendo algumas perguntas, a ideia é essa. E eu achei legal que você falou do horário. Olha como é importante o posicionamento. O horário correto é às 20h18. Então significa que na sua mente já estava 20h18. Porque eu já coloquei para dar essa, como que o pessoal fala, nessa quebrada de padrão mesmo. E aí hoje eu tinha colocado às 21h18, propositalmente, porque a gente participou da mentoria aí do Leandro, da Kelps. Até ele estava agora há pouco aqui na live, não sei se ele está ainda, se puder acenar aí pra gente. Porque eu queria participar, porque assim, se eu estou fazendo meu livro, eu estou também ensinando outras pessoas a fazer livros, seja aqui no gratuito, né, através das lives, seja através das minhas mentorias pagas também, e outros movimentos que a gente participa, a gente está também treinando, participando, buscando mais conhecimento para que a gente melhore aqui no nosso posicionamento, para que a gente traga novidades, né, porque eu estou há pouco tempo nesse mercado, mas eu estou mergulhando. A cada mergulho que eu dou, eu descubro que tem muito mais para mergulhar ainda. Então é muito importante que a gente busque de fato conhecimento, mas que coloque em ação para que se transforme em sabedoria para a gente poder ensinar, levar para outras pessoas que não. Porque eu percebo assim, Eudália, eu estava, por exemplo, fazendo a faculdade, né? Agora eu precisei trancar ela por motivos aí pessoais. Estou vivendo uma transição com a minha pequena que está indo na creche, então eu falei, eu vou dedicar agora esse tempo para ela, porque ela precisa muito mais do estudo agora do que eu. Eu já estudei bastante, já tenho também uma graduação de gestão empresarial, mas agora nesse exato momento vou me dedicar a ela. Também a gente tem vários trabalhos aí com alguns escritores, então eu pensei comigo, o que vale a pena? O que faz sentido para mim? Se fosse antes, eu nunca faria isso, porque eu estava ainda debaixo de muitas hierarquias, de muitas pessoas que poderiam falar assim, não, não deixa a faculdade não. Não, eu precisei dar esse tempo. E o que é importante para mim? O que eu vou priorizar agora? Então eu fiz essa priorização, continuo buscando conhecimento, porque o conhecimento é diário, você tem que estar todo dia. O que eu preciso agora para eu me desenvolver? Daí você descobre mais um bloqueio. Aí você, e agora? Eu preciso me libertar dele. Então você vai trabalhando ali, degrau em degrau. Nunca pode pensar que você vai subir de uma vez só, que não vai dar certo. O tombo fica muito grande, né? Então você vai aos pouquinhos, você vai mostrando o seu trabalho, você vai divulgando, participando de movimentos, mostrando que você está presente, você vai engajar com outras pessoas, contribuir compartilhando. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Eudália, como que eu faço para transbordar? Se você pegar esse aviãozinho que está aqui embaixo e já enviar para alguém, você já fez um transbordo. Então começa assim, aos pouquinhos. Aí depois você começa a fazer as postagens no Instagram, começa ali a interagir com os seus seguidores ali nos stories, mostrando o que você está fazendo, se você está fazendo alguma formação, o seu dia a dia, qual que é o seu processo de produção no seu trabalho, e aos pouquinhos, aí você vai destravando. A hora que você menos percebe, você está dando aulas, você está em lugares que você nunca estaria se não fosse aquele seu posicionamento. E, é claro, as crenças, a gente vai derrubando essas crenças aí que nos deixam realmente impedidos, colocam muros à nossa frente para que a gente não enxergue quem a gente é e o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então eu acredito que seja muito importante e a gente também vai sair daquela zona de conforto, daquele ciclo de vitimismo. Ah, é porque acontece com aquela pessoa e tal. Ah, é porque aquela pessoa já é milionária. Ah, não, aquela... Não, mas ela, para ser milionária, ela teve que passar por processos, barreiras, dificuldades, muitas vezes até empresas aí que quebraram. Eu estava comentando isso com meu esposo hoje. Essas pessoas que estão aí desafiando realmente esse nosso sistema burocrático, que não é fácil empreender aqui no Brasil, mas
temos aí os vitoriosos aí que empregam tantas pessoas e essas famílias, né, que estão aí dependendo dessas empresas porque alguém resolveu arriscar, alguém resolveu se lançar e falar, não, eu acredito. E eu tenho também essa proposta, sabe? Eu tô aqui, fiz o meu livro, mas não, eu também vou ter as minhas empresas, eu também quero empregar pessoas porque vamos aí transbordar de outras maneiras, né? Assim como a gente faz numa live, a gente pode também empregar alguém. Sim. Então, aí quando você está debaixo aí de uma CLT, por exemplo, você não tem essa condição de empregar alguém. Você vai estar sempre ali fazendo o quê? Fazendo com que o outro esteja cumprindo o propósito dele, mas o seu mesmo está ali escondido, né? Bem enterradinho, de preferência que você nunca vai enxergar. E aí vem pessoas aí como Pablo, a Elisângela, pessoas que têm esse movimento de livros e tiram as nossas máscaras, nas nossas escamas e nos permite enxergar. Não, eu posso e eu consigo fazer um livro. Eu consigo passar a minha mensagem. Até aqui eu vi várias pessoas aqui, a Alice, a Magna, já passou pela minha live. Pessoas aí que às vezes não apareciam na internet, não apareciam nas redes sociais, ou estavam com um pouco de medo, aí vai destravando, vai buscando autoconhecimento, que eu comecei assim, com o meu autoconhecimento. A partir disso eu falei assim, já sei a potência que está dentro de mim, então eu vou além. Como diz aí a Camila Saraiva, uma das pessoas que eu modelo. Eu vou além, eu posso ir além daquilo que falaram que eu sou. Então a gente tem essa condição. E eu queria que você falasse um pouquinho aí também nessas questões de bloqueios e o que você tem feito para se libertar também de alguns bloqueios aí, tá bom? Quero que você comente um pouquinho, se quiser também falar um pouquinho mais da sua história, também fique à vontade. Aí temos alguns minutinhos ainda, você viu que a hora voa, né? Então a gente precisa otimizar o nosso tempo. Quero mandar um abraço aí para todos que estão assistindo, inclusive a minha amiga Kedma aí fez uma pergunta, nossa fofinha lá, nutricionista, ela fez uma pergunta: o que preciso fazer para não me preocupar com a aprovação de terceiros, né? Ela é linda e assim, a necessidade de aprovação quando a gente entende que a gente não precisa que terceiros nos aprovem, quando Deus já nos aprovou, né? Nossa identidade, a gente precisa descobrir a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Leia 1000 vezes Gênesis 1:26. Eu sou semelhança e imagem do Criador, né? Deus nos deixou ordem para dominar, né, tudo, né, que existe aqui na terra, na água e sobre a terra, né? Então, a gente precisa empoderar disso, né? Esse poder da gente fazer as coisas aqui terrena é a autoridade que vem de Deus. Quando você entende que a sua identidade é essa e não uma profissão que a sociedade, né, propôs para a gente fazer, então é uma coisa assim que igual assim, eu sempre fui muito de uma forma educada, mas aí quando no curso ele fala assim, ó, se você for boazinha demais, eles vão pisar em você. Aí se você ter mais atitude, aí eles vão chutar a sua canela. Então qual que você prefere, né? Que pisem em você ou que dê chute na canela? Quer dizer, uma coisa ou outra. Então, poxa, né? Pisar não. Então, assim, é ter atitude de forma tranquila, segura, né? A gente não precisa de aprovação. É igual quando o Pablo fala, vão falar de mim. Então, dê motivos para falar, né? Vai falar alguma coisa. Então, a gente que vai escolher sobre o que vai falar. Então, tem algumas situações que a gente... O sistema, eu comparo o sistema como uma garrafa com formigas. Enquanto a garrafa está ali quietinha, elas entram e saem naturalmente. Mas quando pega a garrafa, fecha e dá uma balançada, elas brigam umas com as outras, né? É aquela confusão umas com as outras e até matam, porque elas não entenderam
né, o movimento. Elas não entenderam de onde veio aquela frequência. Aquilo é externo. E nós somos trindade. Infelizmente, as pessoas não entendem que a gente é corpo, alma e espírito. E muitas vezes quer atuar só no corpo, só no trabalho. Por isso que adoece. E quando você entende que é um bloqueio, quando você tem a sabedoria e o conhecimento e não exerce, né? Não pratica aquilo, é um bloqueio. Mas por que que eu quero tanto algo, eu sei como fazer e não faço? É um bloqueio. E aonde está esse bloqueio, né? Precisa fazer uma análise da nossa infância, como fomos criados, conversar, né? Porque a palavra de Deus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu desde criança eu amo essa frase. Porque a verdade é que nos liberta. Então a gente pede sabedoria e fala, Senhor, mas como que eu vou me libertar? Então me mostre a verdade, né? Uma das formas maravilhosas é a gente conhecer a verdade. Mas espera, eu não sou isso que estão falando de mim, né? Eu sou capaz de fazer algo, eu tenho essa capacidade. Então por que que eu vou precisar de aprovação de terceiros? Eu não preciso, se eu auto me aprovo. Eu sei da minha competência. Então, um dos bloqueios péssimos é o medo. Então, o medo é terrível, é um dos que mais paralisa. Qualquer tipo de medo paralisa. Mas você faça uma análise. Por que esse medo? Né? Geralmente, o medo, igual entrando na passividade, quando a gente não tem autonomia de fazer algo ou de falar algo, porque nessa nossa geração de honrar pai e mãe, tanto é que eu gostaria, quem está aí assistindo a live, coloque aí, eu sou da geração honrar pai e mãe, né? Porque essa geração é uma das que mais tem, né, travas emocionais. Porque por a gente honrar, porque os bloqueios, querendo ou não, ele é uma forma de amor, é uma forma de você demonstrar amor, mas aquilo te paralisa. O medo é um dos que, quando ele é físico, ok, você age de maneira diferente, ou você enfrenta ou você corre, né? Um bandido vai atacar você, você tem duas opções. Mas o medo emocional, ele não é para fugir, ele é para ser encarado. O medo emocional, ele trava, ele te bloqueia em várias partes. E como que você se livra dele? Praticando aquilo que te impede. Se você acha que precisa de necessidade de aprovação, você vai fazer algo que você vai falar assim, não, eu não preciso dessa necessidade, e se impor, né? Então, quando eu descobri esses bloqueios, assim, poxa, e eu que tenho uma colega, né, que ela foi para Goiânia, mas eu conversando com ela, ela fala, mas do jeito que ela fala, eu falei assim, gente, mas então todos nós vamos ter problema, eu não tenho, né, eu sou linda, maravilhosa, eu tô ótima, assim. Aí, mas ela não me respondeu, né, ela não tinha, na verdade, argumento para me falar. E quando eu cheguei no método IP, eu percebi vários bloqueios em mim, né? E o mais evidente foi esse de passividade. Porque como na minha geração eu não tinha um diálogo aberto com os pais, porque se você falasse alguma coisa era retraído, porque a gente não podia, no dizer deles era se a gente estivesse respondendo. Eles são tipo ditador, eles falavam, era aquilo ali, se a gente falasse alguma coisa, você está me respondendo? Então, assim, com as minhas filhas, eu já não... São duas filhas, né? Eu falo com elas assim, eu não vou criar desse jeito. Todo mundo tem que ter liberdade de falar. E a gente precisa conversar sobre aquilo, né? Então, porque eu não tinha essa liberdade de conversar com eles. E hoje eu entendi que é o bloqueio de passividade. E quando eu entendi, eu falei assim, entendi. Então, agora é a gente fazer o contrário, né? A gente realmente se preparar para enfrentar novas situações. E realmente estar preparado. Como se prepara? Buscando a Deus, buscando mais sabedoria e confiança, né?
em Cristo. E falar isso é de coração, é até ler a Bíblia, muitas vezes, se você não tiver com o coração manso, sabe, com gratidão, com alegria, não flui. Você precisa estar um tempo em jejum, e aí ora ao Senhor e abre a Bíblia e vê o que tem ali para você. É assim que flui. Não é simplesmente ler por ler, assim não funciona. E eu amei as novas práticas desse curso 10 em 1. E sabe, Odália, eu vendo aqui você falar, é como se Deus tivesse falado assim pra mim, né? Olha, a Odália, ela pode muito bem fazer aí um devocional de manhã, que você fala muito bem, você expressa muito bem. Eu percebi, eu sinto assim que tá vindo de coração o que você está falando. E eu acredito que se você começar, aí você vai perceber o que é o transbordo aqui nas lives. Você viu que não é uma coisa difícil, né? É simples. Sim. Até inclusive na live passada, né? Na live de sexta-feira, que inclusive amanhã eu fiz esse convite aqui para vocês. Eu tenho a minha live aí que eu ensino um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu pesquiso, do que eu aprendo. E aí eu senti uma necessidade muito grande de fazer uma live explicando como fazer lives. E eu não imaginei que ia ter tanta repercussão, na verdade, né? E as pessoas gostaram. Eu também depois eu envio a live lá pro YouTube. Então eu falei, meu Deus, como isso ajudou. E para mim é uma coisa muito simples, né? Que eu chego aqui, só que eu falei, eu tenho processos para eu poder chegar aqui. Não é só apertar o botãozinho. Mas que isso não te limite a fazer lives. Você pode chegar aqui, apertar realmente o botãozinho e começar a live. Sem ter dó mesmo, Sim. né? Deixar o rio fluir, porque Deus age poderosamente. Porque só de você se movimentar, as coisas se movimentam ao seu redor. E aí, conforme eu fui fazendo as lives, eu fui aprendendo algumas técnicas. Eu também estudo sobre isso. E aí, pouca coisa que eu tinha, assim, eu pensei comigo, vai dar, né? Uma live até que rápida. E eu fiquei assustada, porque passou de 2 horas essa live e teve muito conteúdo. Eu falei assim, de forma simples mesmo, todo o meu passo a passo, como que eu faço para chegar até aqui. E eu tô recebendo vários feedbacks das pessoas aí, e realmente eu fiz exatamente aquilo que eu falei para eu poder chegar até aqui. Mas que isso não seja uma trava para você. Você vai ter que descobrir o seu método. Cada um tem o seu estilo, né? O seu estilo de linguagem, a forma que você se comunica, a forma que você se veste. Então, assim, o que você quer transmitir a partir da sua imagem? O que de memória você quer deixar na outra pessoa? Qual que é a sua primeira impressão? Aquilo que você vai transmitir de fato. Então, eu senti assim que você tem grandes capacidades aí de estar realmente aqui, que seja aí 20, 30 minutos, vai estar compartilhando os seus conhecimentos. Todos os dias aí, aos pouquinhos, você vai se libertando de muita coisa e durante as suas lives, Deus vai falar com você. E aí eu falo assim, você tem que estar sensível àquilo que ele vai falar. Porque ele fala, gente. Ele mostra pra mim, ele mostra algumas imagens. E aí eu vou traduzindo aqui. E é um desafio, porque você tem um roteiro. Às vezes tem pessoas que não têm. Eu gosto de ter um pouquinho do roteiro. Porque realmente é um norte daquilo que eu vou falar. Mas eu não fico presa ao roteiro. Mas eu falo assim, o que eu preciso falar agora para mim poder ter conteúdo e ficar de fato, seja aí 1 hora e meia, a hora que eu vou perceber já passou faz tempo daquele horário e Deus fala poderosamente. Então é preciso de fato essa ação, esse movimento, você deixar Deus te conduzir, mas você fazer a sua parte, né? Por exemplo, você fala assim, eu quero acordar 4h59 da manhã, né? No comecinho você consegue colocar um despertador para te ajudar. Aí, se você fizer tudo certo, dormir um pouco mais cedo, se alimentar bem, não comer muito na hora de dormir, de fato, você vai ser um reloginho natural. Ele vai te acordar no momento certo, sem o relógio. Mas vai depender de você, como que foi o seu dia. Porque eu falo assim, que todos os nossos dias são diferentes. Por quê? Porque todo dia você dorme de uma forma, alimenta uma coisa diferente, você encontra com pessoas diferentes durante o dia, então vai interferir aí na sua vida, de fato. Então você precisa ter uma constância. O que o digital aqui faz com que a gente tenha é constância. Então começa aí fazendo uma live por semana, depois 2 lives, que eu já tô querendo fazer a 3ª live aí por semana. Tô vendo como que vai ser aí a minha rotina. E aí assim vai, porque eu também tenho reuniões durante a semana. Então também tem um grupo aí exclusivo para mulheres, que é o Seja Fonte de Luz. Então nós nos reunimos todas as terças-feiras, às 21h07,
E a gente faz esse processo de conversar com as mulheres. Cada uma de nós transborda como palestrante. A gente fala assim, todo mundo aqui é palestrante. Não tem ninguém maior que ninguém aqui. A gente deixa o ego fora da reunião. E aí você tem a oportunidade, por exemplo, que nem a Audália, ela podia falar, por exemplo, do bloqueio de exposição, de bloqueio, por exemplo, da necessidade de aprovação, chega lá e falar, olha, hoje eu quero compartilhar outra coisa. Daí a gente programa, né? A gente fala assim, ó, na semana que vem, então você fica responsável de transmitir esse tema e o espaço é todo seu. Então todos nós palestramos e aí eu vou ali anotando, fazendo o meu resumo e depois a gente libera esse resumo no grupo para que todos aqueles que não puderam participar, as pessoas que ainda estão bloqueadas, mas que estão consumindo o nosso conteúdo, aquilo que nós falamos ali nas reuniões. E aí eu lanço aqui no meu post, né, do Instagram. Aí você sabe que a legenda, ela não serve tudo que você quer escrever. Eu sempre loto a legenda. Chega até a faltar, assim, por exemplo, eu preciso colocar um ponto, já não serve mais. Então eu tenho que tirar alguma coisinha para encaixar aquele ponto. E aí eu falo assim, continua o resumo, né? No grupo Seja Fonte de Luz. Porque além dele ser exclusivo, ele é gratuito. Mas como a legenda não serve tudo, então para a pessoa quiser, ela querer realmente aquele restante do conteúdo, ela precisa entrar no grupo para ter acesso a esse conteúdo. E é um transbordo nosso aí, e muitos que estão lá já passaram pelas lives aqui comigo, então a gente tem resultados. E a gente começa já fazendo igual o 10 em 1. Quais foram os seus micro resultados da semana? O que você conseguiu a partir desse grupo? Qual que é o movimento que você criou? Ah, eu fiz uma live. Ah, eu perdi 4 quilos. Sabe? Então o pessoal começa a comentar e a gente começa essa reunião e está acontecendo milagres naquele lugar. E aí também a gente tem um grupo Network, né? Que é junto com minha parceira aí, a Cláudia Garcês. E aí o que acontece? Ali é na quarta-feira, mesmo horário 21h07. Agora nós vamos colocar aí para fazer uma vez por mês. E ali é um movimento que as pessoas entram, participam com seus negócios, divulgam o que é seus serviços e encontram parcerias. É o momento de você apresentar a sua empresa. Já é uma outra, até a Cláudia fala, né? Que ali a gente trabalha a parte material e a parte espiritual com as mulheres. Por que só com as mulheres? Porque a gente percebe que as mulheres, quando estão com mulheres, elas ficam mais tranquilas, mais à vontade para compartilhar. Então não tem essa pressão aí, né, do campo masculino, mas o que a gente fala é isso, vocês que são homens, criem os seus grupos e façam o mesmo. Repliquem essa ideia, modelem e também dali vai sair um livro. Então quem estiver no grupo, estiver participando, né, estiver ali com a gente nas reuniões, vai ter a possibilidade de ter o seu capítulo aí nesse livro. Então olha quanta coisa a partir de um livro, né, que a gente fez aí o lançamento aqui pelo Instagram mesmo, muitas coisas acontecem. E Deus ele vai nos desafiando todos os dias, mas ele não nos força. Está aí, está tudo disponível. A gente só precisa esticar o braço, acessar, acreditar, né, como os boots fazem, né, mentalizar mesmo e já viver como se já tivesse acontecido, né, como o Pablo fala, né, já é. Então você já está curado. Se você que está aqui na live está com algum problema de saúde, seja aí na sua família ou com alguém que você ama muito, pensa assim, você mentaliza de fato, vai até o lugar que você está com problema e pensa que Deus já tirou aquele problema de você e já aconteceu a cura. Então se sinta curado, você que está aqui nessa live, seja aqui no ao vivo, seja aí no gravado, né? Lembrando que ela vai estar disponível amanhã no YouTube às 15 horas. Eu coloco como estreia, então o pessoal que chegou depois e quiser participar lá, também tem essa opção. Isso também partiu desses processos que eu fui fazendo aqui nas lives. Então eu pensei assim, nossa, agora eu posso... Eu tinha o receio do YouTube, né? Nossa, eu nunca imaginei que eu estaria lá. Hoje não, as nossas lives também, no outro dia eu já estreio lá. E é um movimento também que você alcança mais pessoas, é outros públicos. Então olha quanta coisa um livro pode fazer, porque o livro é a nossa vida, a nossa história. É um pedacinho de nós que está disponível para as outras pessoas. É um fruto que nós geramos aí. Tem pessoas que duram 10, 15 anos escrevendo, mas hoje não. Hoje nós temos aí, em 30 dias você consegue extrair um livro. Em 15 dias, em 5 dias, como eu fiz com o meu, em 24 horas. Aí é que você que vai definir. Coloca aí já uma meta, coloca já uma data. Não, eu quero extrair até tal data.
Algumas pessoas falam assim, olha, eu quero lançar no dia do meu aniversário. Ou naquela data que você teve um problema, você quer ressignificar. Olha quantas coisas dá para fazer, né? Então, eu queria ver se você já tem um prazo aí, se você já pensa aí, nossa, eu já quero lançar em tal mês, ou você quer ir realmente degustando aos pouquinhos, sentindo realmente a escrita, que eu acho muito importante. Eu vivi isso, apesar de ter feito rápido, mas eu consegui passar por esse processo de cura escrevendo. Fala pra gente aí se tem uma data já, né? Ou se você quer ir realmente ir degustando aí. Eu ainda tá dando para me ouvir aí? Tá ouvindo? Sim, tá tranquilo. Então, não tem data prevista ainda, porque quando eu entendi que até aquele medo, né, aquele friozinho, mas será que vai dar certo? Até aquilo ali a gente tem que curtir, né? Aquela preocupação de será que eu vou conseguir? Aquilo também a gente precisa curtir, até que comecei a escrever, então tá assim, eu estou curtindo cada passo, né? Então, a primeira história que é o início, né? O início é, da criação lá, como que a gente criou, né? Como que foi. Então, é uma história muito linda para contar, né? Eu nasci no dia do Natal, né? Dia 25 de dezembro. Uau! Minha esposa dia 24, nas vésperas. Então, então, assim, sou uma história linda e, assim, sou realmente um milagre. E o dia é lindo também. Acho que cada um de nós temos que nos orgulhar do dia que nasce, né? Porque somos únicos. E eu estou amando escrever o livro. Realmente é maravilhoso. E, assim, aos pouquinhos, eu quero estar, assim, participando, né, disso aí. Eu quero poder estar fazendo mais lives, porque se nós estivéssemos em uma sala presencial, nós estaríamos em 7 pessoas, né? Porque tem 5 ali ao vivo aí com a gente. Então é um privilégio estar falando com eles e que possivelmente, né, posteriormente, mais pessoas vão assistir. Mas tem gente que fala assim, não, mas eu não tenho, né, bloqueio nenhum. Tem, amigo. Só em você não enxergar seus bloqueios, você já está tendo bloqueio. Porque o nosso inconsciente é feito de 87%, nossa consciência é apenas 13%. Por que as pessoas querem algo e depois, quando aquilo acontece, a pessoa dá aquele gelo e aquela dor no peito e aquele choro, né? Aquela dor desesperadora. Mas por que aconteceu aquela dor? Porque algo veio do inconsciente e trouxe para a consciência. Então, se você queria, mas ninguém tem certeza do que quer, né? Você tem certeza do que não quer, mas observa o que você não quer. É tão sério assim que não dá para suportar mais, né? Então, quando é muito peso ou é muita prisão, você precisa recomeçar. Igual a vida é um constante recomeço, né? Quando eu ouvi falar, olha, até no casamento você precisa ter recomeço, porque chega numa fase, fechou o ciclo, você precisa ressignificar aquilo. Então, quando a gente casa, você casa para quê? Para ter filhos. Ok, veio os filhos. E agora, né? Como já tem filhos, então vamos criar um novo propósito, né? Para estarmos juntos, vamos criar, recomeçar algo. Porque senão, né? A geração, igual as 12 tribos de Israel, cada uma tribo, né? Cada um tem sua tribo. Então, nossos filhos, né? São nossa geração. Então, a gente tem compromisso, né? Ali com eles, né? Com os nossos netos. Se a gente tem filhos, em nome de Jesus, teremos netos, né? Porque somos libertos, né? Por Cristo. Então, é muito prazeroso poder entender isso tudo e continuar com isso aqui, para mim, vai ser. Já está sendo de algum tempo, eu só precisava de um, de uma mão, assim, porque a gente precisa, por isso que é interessante, né, o network, né? E isso é muito importante. Eu estou, assim, cada dia, assim, mais encantada. E eu honro a sua vida, viu, Daniel? Você é da onde, Daniel? Eu sou aqui do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Cesário Lange.
Eu sempre falo essa referência para o pessoal entender a distância, né? Eu tô aqui a 1h39 da plataforma do Pablo e a 49 minutos aqui do Resort Digital. Então é muito pertinho, né? É isso. Mas é assim, 2 horas de São Paulo, né? A grande São Paulo. Pegar um carro aí, a gente faz tranquilo em 2 horas. Amo São Paulo. Tudo muito próximo, sabe? E é o interior, assim, uma cidade tranquila mesmo para se morar. E a gente tem acessos práticos, né? Então eu moro perto de uma Santa Casa, perto de uma igreja, de uma escola. Então, assim, é tudo muito próximo. Então a gente tem essa preocupação também de estar num lugar bom pra gente morar. Nasci aqui, inclusive, né? Até você falou de casamento, esse ano eu completo 9 anos de casamento. É uma vida aí, né? Aí tem a minha pequena vai fazer no mês que vem 3 anos. Inclusive essa proposta do meu livro, né? Que eu falo aí para vocês que estão aqui, é o Escritora Particular de Deus, como me tornei mãe e escritora. Então aqui eu coloco um pouco do meu relato, do que eu vivi. Foram 5 anos para eu ter a minha primeira filha. Então eu coloco aqui nesse livro como que foi esse processo, como que eu passei por ele. E também ajudei algumas mulheres que queriam engravidar. Então é muito importante que a gente transmita esse nosso conhecimento. Tem algumas fórmulas aqui também, alguns comos, né? Que pode ajudar muitas mulheres aí que estão nesse processo. Eu falo assim que eu orava pelas mulheres que queriam engravidar e eu mesmo não engravidava. Então, aí chegou um certo dia eu falei, ai Senhor, e a minha vez quando vai chegar, né? E aí realmente eu percebi que de tanto estudar e estava, sabe, fazendo um curso técnico, depois já parti para uma graduação. Então meu corpo estava blindado aí, não conseguia engravidar, apesar de não impedir a gravidez, né? E aí Deus falou assim, a hora que eu terminei a faculdade, eu estava aí fazendo a minha formatura, eu descobri que estava grávida de 1 mês, na minha formatura. Então olha como Deus ele é providente. Então a gente nunca sabe como que ele vai agir, mas eu precisei descansar, precisei dar aquela parada, acalmar para que as coisas acontecessem. Então às vezes as mulheres, elas não descansam, né? A gente tá aí trabalhando 24 horas por dia, porque o corpo tá ali deitado, mas a mente tá trabalhando ainda. Então a gente precisa realmente descansar no Senhor, colocar as nossas preocupações, nossas frustrações, os nossos desafios. E aí foi o momento que eu vivi esse milagre na minha vida, né? E Deus ainda veio no parto normal, que era o meu sonho. Então, como Deus age poderosamente. Daí eu achei engraçado que, olha, nem sabia que ia fazer livro, porque até então, né? Eu não conheci o Pablo ano passado. Né? A Elis também, que me destravou, coloca lá na bio que você já é escritor. Só aquilo dali já me destravou. E às vezes eu falo para as pessoas, coloca na sua bio se você já está iniciando, se você está escrevendo aqui, já coloca. E às vezes nem isso as pessoas conseguem fazer. Então eles estão bloqueadas até mesmo para aceitar que pode escrever. Né? Então aí o que aconteceu, né? Eu falava assim, nossa, o parto normal, eu vou ter muita história para contar. E eu pensava assim, eu quero deixar o meu legado, mas como que eu vou deixar esse legado? Eu não tinha noção, né? Eu achei que eu ia fazer algum curso, alguma coisa que eu ia deixar para alguém executar. E de fato eu encontrei com os livros, eu fiquei assustada com o mover de Deus. E é só o começo, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas eu quero que o meu livro ele seja um best-seller. Já entra o bloqueio aí. Que a pessoa não, ela já, tá vendo? Ela já quer subir de nível de uma vez só. E não é assim. Muitos livros foram reconhecidos muito tempo depois, alguns até se tornaram filmes, e depois o best-seller. Então eu falo, não já pensa assim com essa questão do best-seller. O que tiver de acontecer, vai acontecer, né? Então já está escrito lá. Então pensa assim simplesmente em extrair. Pensa assim que você vai ser curado aí no processo, e depois vai ajudar outras pessoas. Então é o famoso aquela máscara. Então você coloca primeiro a sua máscara para você salvar a sua vida, para depois ajudar o outro. E não, a pessoa já quer dar aquele pulo maior que a perna. Então, não, precisa realmente experimentar cada fase, cada processo, tirar realmente cada parte ali da cebola, né? Cada parte que você vai tirando aquela casca da cebola aos pouquinhos, até você chegar no núcleo ali e falar, não, é aqui que eu estou agora, daqui vai sair muitas vidas curadas, transformadas. Então, aqui está o meu relato. E depois eu fui crescendo na escrita. Então você vai praticando todo dia. E escrever, porque a minha habilidade é escrever mesmo. Eu tô aqui fazendo, por exemplo, aqui eu não tô escrevendo porque eu tô falando, né? Mas a minha mão já tá pedindo uma caneta aqui, sabe? É desesperador, né? E eu falo que quando eu trabalhava, hoje eu trabalho em casa, né? Fazendo essas questões de livros mesmo.
Mas quando eu trabalhava numa farmácia, fiquei ali por 7 anos, eu trabalhava no escritório. E eu falava assim para as pessoas, né? A pessoa perguntava para mim assim, qual que é a senha aqui de tal coisa? Eu falava assim, ai, peraí, deixa eu colocar minha mão no teclado, porque a senha está gravada nos meus dedos. Na memória eu não lembrava. E de fato, eu colocava as mãos no teclado, a senha vinha. Eu falava, que coisa, né? E nem sabia que eu ia utilizar as minhas mãos para escrever livros. E olha só, hoje também, uma das ferramentas poderosas que eu uso é realmente a voz, né? Falar, é se comunicar. E eu sempre gostei de me comunicar. Só que eu não sabia que seria na internet, né? Tão rápido. Então que eu pensei assim, nossa, eu quero formar em letras ou fazer uma pós-graduação para poder dar aula numa faculdade. Hoje já não tem esse pensamento mais. Eu venho aqui, aperto o botão, start e começo de fato a ensinar e tenho um alcance muito maior. Aí eu chego na faculdade e pergunto assim para o professor, você já tem livros publicados? Ah, ainda não. Daí eles falam assim, ó, eu tenho participação em trabalhos, projetos, TCCs. Aí eu pego meu livro e mostro para a pessoa. Eles ficam chocados. Como assim? Você já escreveu um livro? Já. Daí qual que é o meu trabalho? Eu levo a consciência. Você tem condições de escrever um livro, sim. Mas espera aí, não pensa na sua profissão. O que está aí dentro que está ardendo, é isso aí que você precisa tirar. Porque você pode ver, quando você fala para o professor para escrever livro, ele só vai pensar na profissão dele. Que é que nem você falou no comecinho, a pessoa acha que ela é a profissão dela. E não é assim que funciona, né? Então eu vejo assim que a gente precisa levar de fato a mensagem, sem ter medo, sem parar aí nos bloqueios, eles vão existir, eles vão estar caminhando ao nosso lado, mas a gente vai derrubando essas barreiras. É como o mar, né? Você vai enfrentar o mar e tem a correnteza. Então, se você quer entrar no meio do mar, o que você vai ter que fazer? Nadar contra a correnteza, dar aquelas braçadas, né? Dar aquela pequena respirada ali e continuar. Né? Não pode parar, porque a beirada da praia lá tá cheia de areia. E ali não. Ali tem vida, tem os peixes, tem você que está ali também, enfrentando mesmo cada processo e alcançando lá na frente aquilo que você deseja, né? E vivendo o seu processo, você vive o seu propósito, você reafirma a sua identidade, o ser filho de Deus, ser filho amado de Deus. E olhar no espelho e falar que você se ama, né? Às vezes as pessoas passam na frente do espelho e não conseguem nem falar que ama, né? Então é como poderoso isso. Se sentir. Pode falar, querida, transborda aí. Se sentir amado, né? Se sentir amado por Deus é uma coisa muito, muito linda, é a gente poder acessar esse amor de Deus em nós, né? Porque as pessoas estão tão mal acostumadas na divisão de tantas religiões, porque cada um tem uma religião e isso divide as pessoas. E tem uma trilogia do livro Conversando com Deus, onde Deus condena as várias de religiões, né, placas de igreja. Justamente por isso, porque as pessoas falam de Deus com uma naturalidade tão grande, mas e cadê, né, a unidade em Jesus? Não tem. Então precisa redescobrir Cristo, né? Precisa sim estar uns ajudando os outros com humildade, com amor, né? Porque o amor é que nós somos devedores do amor. E quando eu estava falando aquela teoria da garrafa das formiguinhas, eu vejo bem que um sistema de servidor público, ele não ficou para crescer para uns, né? Para dominar, para governar ali. Ali já tem uns governantes, né? E como nós somos generais, que Deus nos fez, né, para governar, né? Não que política a gente precisa ressignificar, é organizar a cidade. Então, ali realmente tem muitos que querem desfazer um dos outros, se sentindo mais importante do que os outros, e até mesmo os que se denominam religiosos, né, tem aquela divisão, aquela imparcialidade, quando que a gente não tem obrigação de estar ali, a gente pode ter nosso próprio negócio, né? Igual eu não aconselho ninguém a entrar de contrato, né? Temporário, por algum tempo, ok, mas depois precisam descobrir sua identidade, o que realmente ama fazer e montar, né, a sua própria, abrir a sua própria empresa. Tem gente que fala, mas é trabalhoso, mas outro bloqueio fugir do problema,
do trabalho, né? Porque quando você faz o que ama, não é um trabalho. E o bloqueio de fugir dos problemas, você precisa ter recompensa. Você não pode olhar os problemas, você tem que olhar a recompensa por trás de resolver aquele problema. Então, quando eu converso com algumas psicólogas e que elas têm terapia, eu fiz um curso em Brasília um tempo desse, e tinha uns profissionais lá específicos para cuidar dos psicólogos, né? Então eu falo assim, mas espera lá, todo mundo fala da psicologia, mas eles também precisam de terapia, né? Então, isso é muito sério. Uns precisam de ajuda dos outros. E quando você tem uma conexão com o Espírito Santo de Deus, que você ora e busca, né, essa paz, isso aí flui, porque o Senhor nos usa e é onde a gente ajuda outras pessoas a se libertar. Tem coisa que a gente fala assim que realmente é de Deus, né? E aí a pessoa fala, eu precisava ouvir, né? Você tem certeza que é o Senhor na nossa vida, né? Então eu fico assim olhando quando as pessoas sentem essa necessidade de ser alguma coisa, mas eu sou isso. Gente, você está, porque a gente o que a gente é imagem e semelhança de Cristo. E isso só nos basta. Isso só nos basta. O restante é como uma semente. A palavra de Deus mesmo fala. Qual é mais importante? O que planta ou o que molha? Ou o que rega, né? Então, teve um período que eu fazendo jejum por 3 vezes, eu abri a Bíblia e caía nesse mesmo versículo. Quem é mais importante? O que planta ou o que rega? Nenhum e nem outro. O mais importante é o Senhor teu Deus, que dá o dom do crescimento. Então, quando você fala dos livros que mal está escrevendo e já quer que cresça, isso aí pertence a Deus. A gente só vai escrever e lançar a sementinha, né? E a gente vai estar ali. Quem dá o dom do crescimento é Deus. Então, olha, chega e me arrepia, né? Então, é Ele que está no controle de todas as coisas, né? E é por aí. Para a gente ir finalizando, eu quero deixar uma frase do meu livro, que eu falo assim, né? O conhecimento é o maior investimento que podemos fazer, pois é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. Então, eu quero que você que esteja aqui na live, que você busque mais conhecimento, mas que você coloque em prática, coloque realmente em ação na sua vida e também comece a transbordar, e ensinar as pessoas aquilo que você sabe, por mais que seja um pior conteúdo, mas ele salva alguém. Então é só começar mesmo, é só você colocar aí o botãozinho de ligar, apertar e deixar as coisas acontecer. No começo vai dar errado mesmo, você vai errar alguma palavrinha. No começo pode ser que a live trava, é normal, sabe? Às vezes dá um probleminha de som, é tudo normal. Mas você precisa começar para experimentar aqui essa ferramenta, que tem sido uma ferramenta de grande impacto na vida das pessoas. Eu não conhecia essa ferramenta antigamente, não nem ligava para essas coisas. Eu falava, não, rede social não é coisa de Deus. Eu falava, né? Que atrapalhava muitos casais, a gente trabalhava com alguns casais aqui na cidade, eu via que separação demais, eu falava assim, é rede social? Ah, já tinha um temor da rede social. Então hoje não. A gente tem que saber trabalhar com as ferramentas. Não é você chegar aqui e ficar olhando a vida do outro, mas é você fazer o filme da sua vida acontecer. Rodar a fita lá e deixar acontecer e levar para as pessoas a mensagem que está dentro de você que ninguém conhece. Então aí você vai ajudar as pessoas a passar por esse processo. Você tem um como, a pessoa não tem como, então você vai ensinar e ela vai evitar de passar por aquele erro. Então ela vai ter um processo mais rápido, um caminho mais curto aí, né? Então, senão a gente não procurava conhecimento, a gente não procurava cursos para a gente poder ter uma ideia do que acontece, aos passo a passo da vida. E a maioria das vezes que eu faço live, eu trago passo a passo, que é a minha forma de aprendizagem. Você sabe qual que é a forma da sua aprendizagem? Então você precisa pesquisar, buscar, perder o medo de encontrar-se com você. As pessoas às vezes têm medo de se encontrar com ela mesma. Então é você olhar no espelho e falar, quem é você? Eu preciso te conhecer para poder te usar melhor, para poder ver qual que é a ferramenta que está aí dentro que precisa ser ativada. É colocar realmente um olhinho ali para aquela engrenagem voltar a funcionar, que está enferrujada, está sendo acumulada, juntando poeira. Então precisa voltar a funcionar.
E a gente precisa ter esse despertar, né? Eu fui despertada, já estava aqui dentro de mim, né? Foi um ativamento, como fala, né? A gente não foi motivada, a gente teve uma ativação. E de fato, eu comecei a ver filmes. Eu falei, meu Deus, eu sempre fui de comprar muito livro, sempre fui de escrever muito. Na faculdade, às vezes eu não vim embora para minha casa para poder ensinar alguma matéria que eu tinha aprendido muito bem, eu ensinava. Então, olha que coisa, né? Tava dentro de mim e eu não percebia. Mas por quê? Eu não tinha pessoas que estavam ali me ativando e tinha que ser por uma ferramenta da rede social, que é o Instagram. Essa ferramenta que temos que saber usar, mas usar para o bem, né? Levar de fato a mensagem. E eu queria agradecer aí, Odália, pela sua participação, pela sua disposição. A gente passou de 1 hora aí, é normal, isso acontece. Mas quando a gente está a trabalho de Deus, a gente está na missão, e é isso mesmo que acontece, é transbordo. A gente nunca pode pensar assim, eu vou fazer 30 minutos. Se engana que vai dar 30 minutos. Porque assim, às vezes o que acontece? Vai depender muito de como você quer fazer. Dá para fazer em 30 minutos, mas Deus ele vai trabalhando a gente, é um processo, né? É a mesma coisa você fazer um bolo, se você colocar no forno, não vai assar de uma vez só. Vai ter que esperar o tempinho, tem a temperatura certa, tem o dia certo, o momento certo. Então, hoje foi esse seu dia. Estamos registrando aí 17 de março, né? Você está destravando para as lives e você vai ajudar muitas mulheres, muitas famílias, né? Até inclusive tem uma colega aqui que é a Cláudia, é o nome dela, né? Ela tá falando muito aí sobre identidade, eu vi você nela. Então, a gente percebe até a semelhança das pessoas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus e somos irmãos. Temos aí um pedacinho de nós em todo mundo. Então a gente participa desse movimento, desse mover, e esse seu movimento já está registrado no céu. Deus falou assim, agora de fato estou vendo que ela está no caminho, agora eu vou dar missões para ela, agora eu vou dar tarefas para ela. Então eu deixo a tarefa para você que está aí travado nas lives. Comece a descobrir como fazer lives. Tem aí a minha live no YouTube, tem a live aqui no Instagram. Assista essa aula, entenda um pouquinho desses processos. Agora, se você já despertou de uma vez só, meu Deus, eu preciso fazer. Já, se quiser fazer daqui a pouco, você tem condição. Só abra a live e comece a falar o que você está sentindo. E aí você vai ver quanta libertação vai acontecer. Não se preocupe com o tanto de pessoas, tá? Só se preocupe em transbordar, porque a live ela fica gravada e aí as pessoas vão assistir depois. E aí que acontece o milagre da partilha, da multiplicação. Então aprenda isso, faça acontecer e não deixe para amanhã, tá? Viva o seu hoje, viva bem, faça como a Odália aí, está desfrutando da escrita, tá sentindo, né? Como você tomar um vinho, né? Eu não tenho costume de beber, só bebo água mesmo, né? Que já acho que é muito ainda, né? Mas desfrute, sabe? Saboreie as coisas de Deus, tá? Aproveite cada processo, viva bem, seja feliz, busque de fato aquilo que te faz completo, né? Então, primeiramente, você buscar Deus e Ele vai te direcionar. Mas não tenha medo do que Ele vai falar para você, porque Ele vai te dar missões. E às vezes você pode pensar assim, nossa, mas essa cruz é muito pesada. Não, não. É o seu ombro que está fraco porque você não está treinando para as coisas de Deus. Então, fortaleça os seus ombros, as suas pernas, os seus braços, a sua voz, que Deus vai te dar a missão correta. Ele não erra, gente. Ele é perfeito em todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos, ele tem o poder total sobre toda a terra. Confia nele que as coisas vão dar certo. E eu quero que você dê... inclusive eu tive várias referências aqui de um site, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Muito bom esse site, eu tirei vários conteúdos de lá, falando sobre essa questão daí da passividade. Então eu aprendi um pouquinho mais também. E eu queria que você deixasse a sua última mensagem aqui para esse pessoal que entrou agora, que participou durante a live e que vai assistir no gravado. Qual que é a sua última mensagem para eles aí, para você firmar que hoje você destravou nas lives? Bem, a minha última mensagem é que nós estamos apenas começando, né? Só estamos começando. O processo é longo, mas estamos assim com muita alegria, muito confiante. E convido todos, né, que estão aí desse outro lado para estar com a gente, né?
está contribuindo, buscando realmente a sua identidade. E a palavra de Deus diz o seguinte, né, Tiago, assim, que a gente precisa aprender, praticar e ensinar. Então, aqui o que nós estamos fazendo é ensinando, né? Porque a gente já aprendeu. E aí a gente está praticando e ensinando, né? Então, é necessário aprender, praticar e ensinar. Então, que todos que estão nos ouvindo, que terão a oportunidade de nos ouvir, possa também se encontrar assim como eu me encontrei, né? Quando eu falei, ó, se eu tivesse pouco tempo de servidora pública, eu ia pedir exoneração, porque eu não queria mais, né? Eu sei que ia ser assim, eu não queria mais, ia querer algo. Nossa, ele me olhou, você tá louco? É isso. Porque a gente, quando encontra a nossa rota certa, a gente não quer mais, né? A gente não quer mais permanecer no errado. E eu sou muito grata a Deus por tudo que passei, pelas descobertas, e por chegar até aqui, saber que daqui para frente é um novo recomeço e que eu estou assim maravilhada. E eu desejo assim do fundo do meu coração, como diz a palavra de Deus, como somos devedores do amor, mas aqueles que a gente gosta, a gente quer trazer para perto, né? Então, os que não tem como ficar perto, a gente ama, né, à distância e sintam-se amados, né, por mim. Você também sinta-se amada por mim. E em nome de Jesus, a gente, né, termina assim, sentindo amada aí por mim. Que vocês possam viver uma vida maravilhosa em Cristo, né? Redescobrir Cristo. Porque se perguntar assim, qual a frase que Jesus mais falava, né? Ninguém sabe, porque está tão no automático, o cérebro no automático, gente precisa sair do automático e voltar para o mecânico, né? A frase que Jesus mais falava era arrependei-vos, arrependei-vos. Imagina Jesus com esses gritos, né? Então, esse arrependimento, gente, não é o que as pessoas pensam de confessar e querer penitência, não é isso. Arrependimento é mudança de comportamento. Então, é mudar o comportamento. É usar a linguagem para falar coisas boas que edificam. Não é usar a linguagem para denegrir alguém, porque quando usa a imagem, a fala, a linguagem para denegrir alguém, aquilo é muito importante, prejudicial ao espírito da pessoa, né? Não pode. Então, a gente precisa ativar, né, nossa identidade em Cristo, redescobrir Cristo para ter uma vida em paz e transbordante nesse reino aqui, que Ele nos criou para estar aqui nesse reino. E que ainda está muito cedo da gente conhecer o céu, porque quando a gente chegar lá, eu tô, volta, porque sua missão é lá na terra. Eu costumo dizer que antes de conhecer o céu, precisamos conhecer a terra, né? Então, essa forma aqui de live ficou muito lindo, que a gente conhece pessoas de vários lugares. Eu fico grata por você, muito obrigada pelo convite e estou aqui à disposição. E obrigada a todos os participantes aí do outro lado da telinha, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um e de todos os seus familiares, viu? Amém, querida. Vamos tirar o nosso print já para o pessoal registrar. Vou desativar só um minutinho os comentários, tá bom? Aí a gente tira o print. E aí a missão de vocês agora é compartilhar nos seus stories e coloca lá o insight que foi dessa live para vocês. Qual que é o motivo que vocês estavam nessa live? Qual que é a transformação que foi gerada a partir daqui? Tá bom? Então aproveita esse espaço. É uma segunda forma aí de transbordar, além dos coraçõezinhos também que vocês estavam colocando aqui, tá bom? Então aproveita esse espaço. Vamos lá pro nosso print. Aqui já foi. Vou ativar novamente os comentários. E, Odália, fiquei muito feliz da sua participação. Como eu sempre faço nas minhas lives, quero deixar aí meu abraço de 40 segundos para você. Um beijo forte no coração. Agradeço você aí
por ter ficado um pouquinho a mais aí de 1 hora também comigo aqui. Eu sei também que as lives, elas são um pouco cansativas, mas aquele cansaço gostoso de gratidão, e a gente fica assim pensando, nossa, como Deus é bom. Como eu poderia estar aqui já fazendo isso e não estava fazendo? Então venha também essa nossa consciência, como é bom. É aqui, ó, arrasou, mãe maravilhosa, tá vendo? Ah, eu vi que ela estava transbordando mesmo, agradecendo aí. Muito bom. Então você que está aqui nessa live, você também tem a possibilidade de amanhã assistir no YouTube, que ela vai em estreia às 15 horas lá, tá bom? Então fiquem à vontade para compartilhar e também reassistir, por que não? Anotar os códigos, que eu vi que a Odália soltou aí muitos códigos, e eu também assisto. A minha missão agora é terminar a live, fazer a minha legenda, caprichar na legenda e reassistir a live, porque eu aprendo comigo, gente. Então, e você tem um registro daquilo que você fez. É muito importante, tá bom? E essa live também, ela fica colaborativa, ela também tem a possibilidade de ir aí no feed da Odália, para que quem passar por lá também perceba que ela fez uma live e que foi uma transformação de vida. Gratidão, querida, fica com Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que você tenha aí muito mais para transbordar e que os seus livros aí tenham muito alcance, e é só o começo, viu? Amém. Muitos livros virão. Amém. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, querida. Tchau, Amém, em nome de Jesus. Amém, tchau, tchau. Tchau.